Das Floridas. Já deixei gravando. Cadê o waiting room aqui? Mi madre está en la sala de espera. Ay, ay, le mando un abrazo a tu mami, Aline, Sí, por gracias. tener una hija tan bonita, tan bonita. Vamos lá. Estão entrando. Você pode deixar a imagem dela em Isso. destaque, ok? Sim. Ok. Perfeito. Cidades construídas perto de rios, que É, assim por isso que você facilitam a desliga agora o manutenção da microfone de todo mundo. agricultura, o comércio e o transporte de alimentos. Explique o que é excedente de produção. Excedente de produção é quando é produzido mais alimentos do que o Aline tem que desligar de todo mundo e não pode deixar que as pessoas ligam o próprio microfone, ok? Isso. Ok. Agora. Creo que dejé mi coquita, no sé si acá arriba o allá abajo. Sí. Y creo que mi celular lo dejé también en la habitación. A ver si. Ay, gracias. Olá, pessoal, boa noite. Como estão todos, todas? Olá, maestra, bem-vinda. Matias, vou pôr você aqui também conosco, peraí. Quero começar no horário que a gente combinou e começar agradecendo a presença de todos, de todas vocês. Hoje é um dia super especial. O Vida Sistêmica recebe a minha querida professora Angélica Oliveira, que esteve comigo durante toda a minha formação da pedagogia sistêmica com a sua equipe lá do México, nos anos de 2019, 20 e 21. E hoje ela vem para fazer uma masterclass ó, só com a gente que está aqui, como eu combinei, não coloquei esse link em lugar nenhum, só no nosso grupo lá fechado, então é um presente mesmo para todo mundo que está aqui. Em dezembro, a Angélica vem presencialmente para o Brasil, né? Desde 2009 ela não vem ao Brasil presencialmente para um workshop, para um evento, e ela vem, então já fica o meu convite, depois eu vou colocar aqui fixo no link falando mais sobre o evento, mas hoje
ela vai conversar com a gente sobre a série Uma Nova Mulher, mas mais do que isso, né, sobre toda a experiência que ela tem de vida como terapeuta, né, como fonte próxima de Bert Hellinger e tudo que a gente adora saber. Ao final, eu vou abrir para algumas perguntas, tá? Aquelas que a gente não conseguir responder, depois a gente conversa pelo Instagram e vê com ela um outro momento, certo? Então, bem-vinda, maestra, é com você. Hola, hola Aline, qué gusto estar aquí con todos y Graças. todas. Muchas Olá, gracias Aline. por Olá a la todo mundo. invitación. Muito obrigada por esse convite. É muito bom, é um prazer estar com todas vocês. Bueno, en realidad la familiarizarme con las constelaciones familiares fue en 1999 cuando conocí a Bert Hellinger en Barcelona. Eu, na verdade, só conheci a constelação familiar quando conheci o próprio Bert Hellinger. Isso foi em Barcelona, no final do ano de 1999. Y ahí lo conocí porque yo estaba terminando el doctorado en pedagogía constructivista, pedagogía operatoria. E eu tinha terminado meu doutorado em pedagogia construtivista na Espanha e fui convidada, então, para um seminário com Bert Hellinger. Sí, y fue diciembre de 1999. Em dezembro de 1999. Y ahí mi vida cambió radicalmente. E minha vida mudou de forma radical. De la noche a la mañana. Foi literalmente de noite ao dia seguinte. Y Aline me estaba compartiendo el punto importante que mandó del capítulo 1 de la serie de Mi Otra Yo, de Nuren Ivren. E Aline, agora há pouco, ela me compartilhou algo bem importante, que era a respeito do primeiro episódio, agora nessa série, Uma Outra Mulher, que foi uma série escrita para Nuran Evrenshit, da Turquia. Y en este primer capítulo, Aline pregunta que, bueno, la protagonista de la serie, el punto importante era la relación con la mamá. E esse ponto importante para a protagonista na série, no primeiro episódio, era a relação com a mãe. Y lo quiero unir porque mi vida cambió radicalmente después de que conocí a Bert Hellinger, porque empecé a mirar a mi mamá. E a forma como mudou minha vida radicalmente de noite para o próximo dia, quando eu conheci Bert Hellinger, foi de fato a forma como eu olhava para minha própria mãe. Y ahí cambió mi vida. E foi assim que mudou a minha vida dessa forma radical. En ese taller yo me di cuenta de que no conocía a mi mamá. Nesse seminário, na verdade, o que eu me dei conta foi que eu não conhecia a minha mãe. Que yo quería que mi mamá fuera de la manera como yo me imaginaba que tenía que ser. Que na verdade eu queria que minha mãe fosse da forma como eu imaginava que minha mãe deveria ser. Y entonces usé todo lo que sabía para educar a mi mamá. Então usei tudo aquilo que eu tinha estudado para educar minha própria mãe. Porque yo decía, ella no sabe cómo educar a sus hijos. Porque eu disse, ela que não sabe educar os próprios filhos. No sabe cómo tratar a mi papá. Não sabe como, por exemplo, tratar meu próprio pai. Y yo voy a enseñarle. Então eu vou ensinar minha mãe. Y entonces estudié psicología y estudié muchas corrientes
y todo me llevaba a cómo hacer que mi mamá fuera mejor. Então, fui a estudar psicologia de várias escolas e tudo isso me levava, na verdade, a fazer com que minha mãe fosse melhor. Y quería que fuera feliz mi mamá. E queria, claro, que minha mãe também fosse feliz. Pero yo sabía cómo tenía que ser ella para ser feliz. Mas eu, então, tinha que saber como ser ela para que ela ficasse feliz. Y ese es el gran amor ciego de los hijos. E esse é o grande amor cego dos filhos. Y ahí también hay un cambio radical, porque en otras corrientes psicológicas los hijos son malos, los padres son malos, cómo se relacionan los hijos con los padres, quién tiene la culpa. E em várias correntes psicológicas, isso também foi uma grande mudança radical para mim. Parecia que, na verdade, a pergunta era assim: quem tem a culpa? Quem é mau aqui? Os pais são maus, os filhos são maus, a forma como os filhos olham para os pais está errada. Ou seja, a pergunta era como se quem tivesse a culpa. Y la frase de Hellinger que me impactó fue: todo hijo actúa por amor. E a frase que mais me impactou de Bert Hellinger naquele seminário foi: todo filho age por amor. Solo que hay dos amores. Só que existem dois amores. Dos caminos. Existem dois caminhos. Uno, el amor ciego. Um caminho é El amor que ve, el amor que reconoce lo que es. um caminho é o amor cego, enquanto um outro caminho é o amor que vê, ou um amor que reconhece o que é. Y entonces yo sentí en mi corazón que tenía una misión. Então eu senti no meu coração que eu, na verdade, tinha uma missão. Y es la reconciliación de los hijos con los padres. Que é a reconciliação dos filhos com seus pais. No al revés, no los padres con los hijos. E não ao revés, ou seja, não os pais se reconciliando com seus filhos, Sino los hijos con los padres. mas sim os filhos com seus pais. Y entonces, en este primer capítulo de la serie, donde se ve como Ada, la protagonista, decide ser cirujana, médica. Então, nesse primeiro capítulo da série, Uma Outra Mulher, temos Ada que decide, então, ser uma cirurgiã, ser uma médica. Y yo también de pequeña decidí que iba yo a hacer algo para reconciliar a mi papá y a mi mamá. E eu também decidi, então, escolher uma carreira para fazer com que minha mãe e meu pai se reconciliassem, Que fueran felices. para que fossem felizes. Entonces, ahí está el amor ciego de los hijos. Então, ali está esse amor cego dos filhos. Porque ningún hijo puede hacer que el padre sea feliz en los términos, en la imaginación, como nosotros queremos que los padres sean felices. Porque nenhum filho consegue que seu pai ou sua mãe seja feliz, segundo essas ideias ou fantasias de como seria se meu pai ou minha mãe fossem felizes. Entonces, Bert Hellinger trabajó muchísimos años con la relación con la madre, muchos años, y ahí Matías y yo estuvimos acompañando a Bert Hellinger en muchos viajes, muchos países, muchas historias, y
en algún momento mi esposo Alfonso le preguntó, ¿y tu papá Bert? Então, ele se dedicou, Bert Hellinger se dedicou por muitos anos exatamente a esse ponto dessa reconciliação com a própria mãe. E eu e Matias nos viajamos muito com Bert Hellinger, nós participamos de muitos seminários, e em algum momento meu esposo, Afonso, perguntou para Bert, e o seu pai, Bert? Y ahí él se dio cuenta que lo esencial y por lo que teníamos que comenzar, y él lo vivió, era la relación con la madre. Então, o essencial, aquilo que ele viveu, foi que fôssemos olhar em primeiro lugar para a relação com a própria mãe. Porque la madre representa la relación con la vida. Porque a mãe representa, de fato, a nossa relação com a vida. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con la vida? Então, como que eu me relaciono com a vida? Es como me relaciono con mi mamá. É como eu, de fato, me relaciono com a minha mãe. Y si yo le exijo a mi mamá que sea de esta manera, a la vida le exijo que sea de esta manera. Então, se eu exijo da minha mãe que ela fosse de uma forma, eu exijo da mesma forma da vida que ela seja dessa mesma forma. Y al final, yo tuve la oportunidad de estar los últimos años muy cerca de Bert Hellinger, muy, muy cerca, en su Então, casa, en mi casa, viajando, acompañándolo en caminatas, en el hospital a veces. Entonces, gracias a que Sophie Hellinger me permitió que yo estuviera ahí y tener el privilegio de esta relación. graças a Sophie Hellinger e graças a ela permitir que eu tivesse esse privilégio, eu acompanhei Bert Hellinger muito, muito próxima, ou seja, muito próxima mesmo, ele estando na minha casa, eu estando na casa dele, estávamos juntos, às vezes inclusive no hospital. Então, esses últimos anos, também durante caminhadas que fazíamos, eu tive muito próxima dele. Y ahí él cambió, integró esta reconciliación entre lo masculino y lo femenino. Então ele mudou algo e ele olhou, ele integrou esse mesmo movimento de reconciliação para dentro de um movimento de reconciliação entre masculino e feminino. Que él había transitado, Algo que ele mesmo havia transitado. porque cuando él está en la iglesia, no se mira esta relación entre lo masculino y lo femenino. Então, Muchos años no tuvo acceso a mirar esta relación. por muito tempo ele não tinha acesso para olhar para essa mesma relação entre masculino e feminino, porque por muito tempo ele esteve dentro da igreja, onde não se olha para essa relação. Y fue cuando fue a África que se da cuenta de la naturaleza de la vida. E quando ele vai para a África, ele foi se dando conta desse aspecto natural da relação da vida. Y él empieza a investigar sobre estas relaciones en muchas corrientes psicológicas también. E também ele então se começou a dedicar, com várias correntes psicológicas, a olhar para essa dinâmica dessas relações. ¿Y cuál fue lo esencial? ¿Cuál fue al final lo esencial? E o que afinal foi o essencial disso? La frase que para mí es muy profunda y que cada vez la voy comprendiendo un poco más. Uma das frases que foi a mais profunda para mim e que eu vou compreendendo de forma cada vez mais profunda também é Es mirar
el alma de la madre, el alma de la madre. Olhar para a alma da mãe, a alma da mãe. Porque el alma de la madre trae la información y el plan que tiene que ejecutar para nosotros, para nuestra propia evolución. Porque é essa alma que traz essa informação daquilo que nós trazemos enquanto algo que temos para cumprir, como algo que está na nossa vida para a nossa própria evolução. Y en el capítulo 1 es interesante porque la primera escena, que para mí es muy impactante, es la guerra. E a primeira cena dessa série, Uma Nova Mulher, é muito impactante para mim porque a primeira cena é uma cena de guerra. ¿Y quiénes van a la guerra? E quem são aqueles que vão para a guerra? Los hombres. São os homens. Entonces, ahí creo que Ivren hace un punto importantísimo de mirar la naturaleza de lo masculino a través de la historia. E através da história, então, a escritora Nuran, ela coloca ali um ponto muito importante sobre o masculino. Porque la naturaleza masculina es la naturaleza masculina, con todo lo que trae para la especie. Porque a natureza masculina é a própria natureza masculina, com tudo isso que ela traz para a espécie humana. Y el punto importante ahora, en este tiempo, es la ausencia del padre en las familias. E um ponto importante nesses tempos de agora é a ausência do pai nas famílias. El número de divorcios aquí en el país, en México, se ha incrementado de hace 5 años eran parejas el 30%, ahora son el 70% de parejas que se separan. O índice de divórcios aqui, pelo menos no México, foi nos últimos 5 anos de 30% para 70% os casais que se separam. Y eso es muy importante de mirar cuál es el campo de actitudinal, conductual, de tendencia en la que todos estamos inmersos. E é muito importante olhar para esse campo enquanto atitudes, conduta, em tudo isso no que estamos imersos também. Porque ahora lo atípico es estar casado. Porque, na verdade, o que se fez hoje atípico é estar casado. Y cómo miramos a los que están casados, los que se divorcian, las más solteras, cómo miramos al padre y a la madre. Esa es la tarea de ahora. E a tarefa de agora é como é que olhamos de fato as mulheres que não estão casadas ou mães solteiras, por exemplo, para o casal de pais, para um pai e uma mãe casados. Y en este caso, yo en enero me jubilé salí de la universidad, de la rectoría de la universidad, y la misión más importante que ahora siento es cómo hablar de esta pedagogía de la vida, porque la vida por antonomasia, de naturaleza, es pedagógica. E o que eu quero me dedicar agora que eu já não estou mais na minha função de reitoria, já não trabalho mais na Universidade Codec, então agora o que eu me quero dedicar como missão é essa pedagogia da vida, porque a vida em si traz, por natureza, a pedagogia.
algo pedagógico. Entonces, ¿qué nos está enseñando la vida ahora? Porque o que está, então, a vida ensinando para nós agora? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuáles son los fenómenos que nos toca mirar? Qual é o fenômeno, ou quais são os fenômenos que agora é a nossa vez de olharmos? Y en la serie es como un manual de diferentes casos, de diferentes dinámicas que se están viendo en la serie y que es verdaderamente como un buen diccionario, un buen texto para mirar dinámicas sistémicas en la pantalla. Então, é uma forma muito boa de nós vermos essas dinâmicas sistêmicas num telão, quando estamos olhando para essa série, que é como se tivéssemos realmente casos de texto mesmo, de texto, para vermos diferentes dinâmicas que são atuais. ¿Qué nos muestra la vida ahora? Ou seja, o que nos mostra a vida agora? Como lo que Alina hace, ¿no? Es una vida sistémica y no puede ser de otra manera. La vida es sistémica per se. Ou seja, a Aline, não, que tem esse nome da empresa dela, Vida Sistêmica, na verdade, a vida é por si só, ela é sistêmica. A veces dicen, ay, mira, eso es sistémico. E eu digo, todo é sistêmico. Às vezes as pessoas falam assim, isso é muito sistêmico. Eu digo assim, gente, tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. Todos pertenecemos a um sistema. Todos pertencemos. Familiar, a un sistema comunitario, a un sistema social, a un sistema político, a un sistema de creencias, a un sistema de país, a un sistema global. Pertenecemos ahora al sistema climático con los cambios. O sea, todos pertenecemos a los sistemas. Então, pertencemos a todos esses sistemas, seja político, cultural, de países, de sociedade, familiar. Todos nós fazemos parte de sistemas. Entonces, en realidad, lo que a mí ahora me motiva en el corazón es poder sostener, estar detrás de las generaciones nuevas, de las generaciones jóvenes, de mujeres, de hombres, de 30, 40, 50, porque yo ya tengo 72 años y ya he recorrido este camino. Eu já percorri todo esse caminho, então eu sinto como eu gostaria de estar realmente com um respaldo por trás dessas novas gerações, essas pessoas que vivem essa experiência aos 40, 30, 50, ou seja, para mim, os jovens hoje vivendo essas dinâmicas. Y nos toca a todas nosotras, a todos nosotros, nos toca mirar la vida que nos está enseñando e que necessitamos fazer. E isso é o que devemos agora fazer, o que é que a vida nos leva a olhar e o que devemos fazer com o próximo passo. E lo essencial é a relação com a madre. Então, o essencial é essa relação com a mãe. Porque a partir de la madre, nosotros podemos mirar de qué punto podemos llegar al Padre. Sin el permiso de la madre no podemos llegar al Padre. Porque olhando para a mãe, nós podemos ver o ponto onde podemos olhar também para o Pai. Porque sem essa permissão da mãe, nós não temos um caminho ao nosso Pai. Y necesitamos conciliar al Padre y a la Madre en nosotros. E precisamos reconciliar os nossos pais
paz dentro de nós. Y yo quiero contar una experiencia que tuve en República Dominicana con una mujer maravillosa que conocí allá. E recentemente eu estive na República Dominicana. Quero contar para você a experiência que eu tive com uma mulher maravilhosa que esteve lá presente. Ella me dice, mi mamá me quiso. Ela disse para mim: minha mãe nunca me amou. Ella con un puesto importante en la educación en el país de República Dominicana. Ela tinha um cargo importante nesse país, na República Dominicana, na educação. Y otra vez, compartiendo, repitió, mi mamá nunca me quiso. E quando fomos compartilhar mais uma vez, ela repetiu essa mesma frase para mim. Ela já disse: minha mãe nunca me amou. Y seguimos conversando y repitió otra vez, mi mamá nunca me quiso. Então, fomos conversando de novo e ela repetiu a mesma frase: minha mãe nunca me amou. Entonces yo la tomé cariñosamente de los hombros y la miré a los ojos y le dije, sí, es verdad. Então, eu tomei ela pelos ombros com carinho, olhei nos olhos dela e disse para ela: sim, é verdade. Tu mamá nunca te quiso. Tua mãe nunca te amou. De la manera que tú querías que te quisiera. Da forma como você queria que ela te amasse. Y creo que la mayoría de las hijas queremos que nuestra mamá nos ame otra manera. Eu acho que a maioria de nós, como filhos, gostaríamos que a nossa mãe nos amasse de uma outra forma. Tenemos un problema con el internet, creo. A ver. Ok, nós estamos aqui com algumas pessoas que estão perguntando sobre a internet, Sim. o áudio. Nós estamos ouvindo eco um pouquinho, Matias. Você O ouve eco, também? infelizmente, ele seguia porque enquanto a Angélica fala, o áudio da Angélica vai no meu microfone e eu preciso falar para traduzir. Infelizmente, a gente não tem como parar isso. Eu preciso desligar, mas você tem que ligar de novo meu microfone, Aline, porque não tenho controle sobre ele. A não ser que você faça host só enquanto eu estou aqui fazendo o som, ok? Porque eu preciso controlar o próprio microfone. Ele tava tudo bem, mas ele dá como se ele estivesse travando um pouco. Não sei o que fazer aqui. Tudo bem. Nós vamos ver. Assim, enquanto isso, vocês estão ouvindo tudo, sim? Uhum. Ok. Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos continuando, meu amor, porque Angélica, ok. No es problema de internet. Por favor, que puedas activar tu micrófono. Tu micrófono ahora está apagado. Aline, ok, está bien. Muy bien. Seguimos, por favor. Ok, lo entiendo, el micrófono. Ya. Sí, Ok. sí. Ya escuchamos. Ok. Bueno, el asunto es cómo nos alineamos cada vez al amor de mamá como ella lo mostró, no como nosotros hubiésemos querido que lo mostrase. Então, o outro é, na verdade, como nos alinhamos ao amor da nossa mãe e como ela mostrou o amor dela por nós, não como nós gostaríamos que ela tivesse mostrado. Y este trabajo es
permanente. E esse é um trabalho permanente No se termina nunca. e não se termina. Yo siempre escuchaba a veces en las constelaciones aquí en México que alguien decía, yo ya tomé a mi mamá. Eu estava nas constelações de Chico. Eu já tomei minha mãe. Eu já trabalhei, eu já tomei minha mãe. Y yo siempre les decía, a la madre se le toma mínimo 3 veces al día después de cada comida. E eu dizia assim, olha, a mãe você toma pelo menos 3 vezes ao dia de cada refeição. No podemos hablar de que ya tomé a mi mamá. Ou seja, nós não podemos realmente dizer isso. Eu já tomei a minha mãe. No. Não. Ahora tuve una experiencia con mi hermana. Mi hermana me manda, me recomienda una película argentina que se llama En la fila, en la línea, en la cola. Então, a minha irmã, agora eu tive uma experiência com ela recente, e ela indicou um filme argentino. Esse filme se chama Na Fila. Sí, y me dice, ve esta película y te vas a acordar de mi mamá. E ela vem, olha, vai ver esse filme que você vai lembrar da nossa mãe. Y era una mamá que tenía un hijo en la cárcel y tenía cada vez que lo visitaba o tenía que hacer alguna cosa para la cárcel, era hacer la fila y esperar, esperar, esperar. E a história da mãe, na verdade, é de ter que dar o seu filho que está na prisão, e ela tem que entrar nessa fila de espera para poder visitar o filho na prisão. Y mi padre estuvo 4 años y medio en la cárcel, fue preso político, en la peor cárcel de México en aquellos tiempos. E mas esteve preso por 4 anos e meio no México como preso político dentro de uma das piores prisões, a pior prisão que havia no México naquela época. Y mirar cómo las mujeres hacían la fila me recordó a mi mamá de 35, 36 años, 37, haciendo largas filas para arreglar cosas para mi padre. E eu lembro como minha mãe, com seus 35, 36, 37 anos, entrava nessa mesma fila na prisão para poder, então, cuidar de assuntos do meu pai lá dentro. Y yo ahí le dije, perdóname, mami, perdóname, mami. E tudo que eu quis dizer enquanto eu via essa cena foi: mamãe, por favor, me perdoa. Porque yo te quise enseñar cómo ser esposa o cómo ser mamá cuando tú viviste cosas que yo nunca me imaginé que E eu pudieras haber vivido. Eu disse para minha mãe, eu queria ter te ensinado como ser mãe, como ser esposa, enquanto você viveu coisas que eu não podia nem ter imaginado ter vivido. Entonces, y eso fue hace unos meses. E foi alguns meses só atrás. Entonces pude tomar otra vez la grandeza de mi mamá en esa Então, edad que ella tenía. nessa aí da minha mãe teve, então eu pude novamente tomar dela a grandeza da minha mãe. Entonces, a la mamá se le toma todo el tiempo. Então, o tempo todo se toma a mãe. Y cada vez podemos en algún aspecto mirar su grandeza. E em algum aspecto também podemos olhar e ver a grandeza dela. Aun cuando haya estado ausente. Mesmo se ela tenha estado ausente. Y después de recuperar la grandeza de la vida, podemos ser comprensivos
comprensivas y amorosas ante la naturaleza de nuestro Padre. E diante, então, da natureza do nosso próprio Pai, reconhecendo a grandeza da vida, nós podemos ser também mais compreensivos e amorosos. Y Ada, la protagonista, yo me parezco a ella, porque ella quiere educar a la mamá, Eu sou, quiere cuidar a la mamá, se enfada con la mamá porque no ve al padre y se hace grande, estudia y es el orgullo del padre. Y então, eu bueno, pareço muito com a Ada, com a igual lo que protagonista. yo hice. Então eu fiz igual a Ada, tá? Eu fiz exatamente isso. Eu também estudei muito, eu também fiquei muito irritado e com raiva da minha mãe para que eu olhasse da minha mãe para lá para o meu pai e querendo educar a minha mãe e cuidar dela também. Y bueno, este es el capítulo 1, en donde Aline atinadamente le pregunta cómo es esta relación de Ada con su mamá. E essa pergunta que a Aline fez, então, de uma maneira muito direta, foi como é, então, essa relação que a Ada tem com a mãe dela? Y magistralmente, el primer capítulo comienza mostrando la guerra, lo cruel, lo injusto de cómo se matan unos a otros cuando no quieren matarse unos a otros. Isso também, esse primeiro episódio mostra de uma maneira magistral como na guerra, com muita crueldade, muita injustiça, as pessoas se matam não porque querem se matar. Y la relación de Ada con la madre. E também mostra essa relação de Ada com a própria mãe. Y bueno, seguramente en este primer capítulo ustedes tendrán alguna imagen que les haya impactado en este primer capítulo. E só nesse primeiro episódio, eu tenho certeza que tenha sido alguma cena que impactou vocês em especial. Y quizá, Aline, podemos preguntar cuál sería esta imagen para poder interactuar con todas. ¿Te parece? Talvez uma pergunta que vocês, né, Aline, talvez uma sugestão agora que tenho que vocês possam compartilhar um pouco no chat. Qual foi a cena, ou qual foi a parte que mais impactou você esse primeiro episódio, quando você começou a assistir a série? É isso, gente. Desculpa que o áudio realmente está complicadinho um pouquinho, mas coloquem aqui no chat para a Angélica ver. Não precisa ser só do primeiro episódio, mas coloquem alguma imagem, alguma cena que impactou vocês da série, para que a Angélica traga a visão dela também. A gente está com a terceira temporada mais fresca na cabeça, mas eu sugeri a primeira, que é essa linha, né, da Ada com a mãe, mas coloquem até como forma dela poder trazer a visão dela para a gente. Quem gostaria? Pode pôr. ¿Algún punto, lo que ustedes quieran compartir? E alguma coisa que vocês queiram, ou seja, algum ponto, algo sério, algo que impactou você. A Letícia colocou uma aqui, ó. Okay. La escena del cuarto capítulo, cuando el conquistador cuida de los raíces del árbol. Ajá. Dificultad tan grande de se conectar con su mamá.
la pareja de Ada es antropólogo y estudia los ritos fúnebres. Y soy historiadora y también estudio ritos fúnebres. Exacto. Cada escena que nos impacta tiene que ver con nosotros. E claro, cada cena que nos impacta dessa também tem a ver conosco. Não? Sí, me impactó la escena de que se enamora del antropólogo. Entonces es como, ¿dónde está mi amor de mujer? ¿Dónde lo coloco? Y luego Né? mira al antropólogo con esta misión de unir religiones. Né? E tem o antropólogo, por exemplo, por que eu me conectei tanto com esse antropólogo, ou porque a Ada se apaixona pelo antropólogo. E como, por exemplo, também existe um trabalho ali na antropologia de como compreender as conexões entre regiões. Como de pequeño ve la muerte en una religión, la muerte en otra religión, y él dice, yo las voy a unir. No quiero a mi mamá y a mi papá separados por la religión. Por exemplo, ver a morte como ela é vista de um lado da religião e numa outra religião como vista a morte. E é como se fossem pais separados e o menino diz, eu quero ver meus pais separados e quero ver os dois unidos e da mesma forma olhar para esses ritos. Seguir buscando la muerte de su papá aún después de todo de que vivió y aprendió. Sí, y ahí sí me gustaría en el taller que vamos a ofrecer Aline y yo en Sao Paulo, esto ahondarlo, porque una de las partes de las comprensiones importantes de Bert Hellinger al final tienen que ver con esto. E eu gostaria de me aprofundar um pouco o seminário em São Paulo que a Aline vai organizar, exatamente nesse ponto, de que é algo que Berlinga também se afundou ao final do seu trabalho. Y poderles compartir las últimas comprensiones de Bert al respecto de él, cómo miraba lo que ahora necesitamos resolver nosotros. E também nessas últimas conversas que eu tive com ele, compreensões que me vieram a partir das conversas, que ele estava olhando do ponto de vista do que nós, nesse momento, nesses tempos temporais, devíamos resolver. Y es muy importante que nosotros podamos, a través de la serie y imágenes que nos muestran lo que nos toca en el corazón, las podemos extraer de la serie. E através da série, nós podemos também ter essas cenas e imagens que nos tocam e que de alguma maneira nos conectam a algo a partir da série. Y de cómo en esta época de tanta incertidumbre, podemos nosotros trabajar con esto, surfear en la incertidumbre y surfear acompañadas. Podemos, na verdade, tratar ou surfar esses tempos de incerteza e como nós podemos também estar nessa incerteza junto um com o outro, acompanhando um ao outro. Y que en esta masterclass lo más importante es otra vez, pero es permanente, es otra vez la relación con nuestra madre. E de novo, também nessa masterclass, de novo, o que importa é olharmos para a relação com a nossa mãe. Y eso era lo importante en este punto. Y otra vez, descubrir algo más allá de lo que habíamos visto de mamá, porque eso nuevo que descubrimos nos nutre el alma.
Porque o novo, esse novo que descobrimos sobre a nossa mãe, sobre a alma da nossa mãe, é o que também nutre o nosso próprio, nossa própria alma. Puse una vela para mi mamá. Então, eu coloquei essa vela aqui para minha mãe. Dice, thank you, mom. Gracias, Como mamá. está escrito aqui em inglês, né? Obrigado, mamãe. Y el punto importante es la relación con nuestra mamá. Así ella haya estado muy poco tiempo con nosotros. O ponto importante é a nossa relação com a mãe, mesmo que ela não tenha estado conosco por muito tempo. Y yo ahora he descubierto a mis 72 años y bueno, tengo también aquí maravillosas compañeras de vida en Brasil como Arací, que es de mi edad y que nosotros podemos mirar a las jóvenes y E apoyarlas para decir, aquí estamos nosotras, aquí estamos, posso para juntar aqui com as impulsar, companheiras impulsar. que também já estão nessa minha idade, eu aos 72 anos, posso dizer isso, para nós nos colocarmos por trás dessas pessoas jovens e apoiá-las. Y poder disfrutarlos ahora que esté en Sao Paulo. Brasil es un país lleno de amor, lleno de creatividad, lleno de dulzura, de ternura. Y yo tengo una maestra maravillosa argentina que honro mucho, que es Virginia Gawel, que dice ella, la revolución en un mundo hostil é ser gentil. Então, eu tenho uma professora argentina que diz para mim que a revolução em um mundo hostil é ser gentil. E fico muito feliz em poder desfrutar você quando eu vier ao Brasil, porque para mim o Brasil é um país de muita doçura e de muito amor, de muito Muy carinho, creativo, con muito mucha creatividad. criativo, sem muita criatividade. Y bueno, yo llegué a Brasil a través de los Hellinger y fue la mejor herencia, el mejor legado que me dejaron fue Brasil para mi alma. Para minha alma, o melhor legado, a melhor herança que eu obtive dos Hellingers ao Hellinger foi que eles me levaram ao Brasil. Y bueno, yo siempre termino las, las conferencias, las participaciones con una pregunta que me encanta, que es, E tem ¿qué uma pergunta vieron hoy? ¿Qué que eu descubrieron hoy? sempre gosto de fechar quando eu dou uma conferência, quando eu dou um seminário, é perguntar para você agora o que você descobriu hoje. Qual foi a sua descoberta? E se quiser colocar no chat, qual foi sua descoberta? Eso que dijeron, ahora puedo mirarlo de esta manera. Esto me llega ahora, hoy. Uhum. Ali onde você diz, agora eu consigo olhar para isso dessa forma. Ou, isso chegou para mim. Ou, agora que eu estou olhando para isso. Ay, Dice Maricel, el poco que sé, pero lo que saberé. Me di cuenta hoy que siempre vi la belleza en la unión de las religiones. Ok, continuo escrevendo se vocês quiserem.
estar cada vez más atenta a la pedagogía de la vida. Ay, sí, eso me gustó mucho. Gostei Estar muito disso. atenta, ¿qué nos enseña la vida hoy? Ajá, muy O que a vida nos ensina hoje, não? Eu necessito tomar a minha mamá 3 veces al día. Tengo un largo camino. Y dice, RS es como risas, ¿no? El proceso diario de tomar la madre logro mirar que es esencial tomar a mi madre a cada instante, que me siento bendecida por tener a mi mamá conmigo. Ay, ¿alguien más? Ok, alguém mais? Gostaria de deixar aqui sua desperta? Voy a hacer Dani. una vela como esta, linda. Ay, aquí está. Bueno, Bem, aquí. me siento agraciada por mi abuela hablaba español también, pues está en español escrito. Yo dejo un caluroso abrazo a esta abuela de mi niña traviesa, dice ahora sí, sí. Agradezco a querida Angélica por tener partido sobre su relación con su mamá. Mm. Y la vamos descubriendo día con día. Y vamos descubriendo ela día por día. Que Alex, siempre se puede amar a la mamá a partir de lo que nos hemos volvido a cada día y también a partir de lo que ella se vuelve a cada día. y bueno, el objetivo de la sesión de hoy, Aline, creo que se cumplió, ¿verdad? Então, aí nos concluímos aqui com o objetivo dessa nossa aula de hoje, acho que sim, né, Aline? Sim, sim, com certeza. A nossa ideia hoje era, falei com a maestra no começo, apresentar para quem ainda não conhece a Angélica e reforçar também para quem já a acompanha durante todos esses anos no Brasil, e pelo prazer dela estar com a gente, né? Uma mulher tão experiente que a gente fica aqui, eu não sei se eu dou risada, se eu choro, com ela se emocionando aos 72 anos com a gente, né? A Araci está aqui também, foi nossa coordenadora na pós-graduação de Pedagogia Sistêmica. Então, eu só tenho a agradecer, reforçar o convite, porque momentos como o que a gente vai viver com a Angélica no final do ano são raros, são muito raros. E a gente merece aproveitar. A ideia do evento em dezembro é que ela traga isso para a nossa vida. Então, independente se a gente é terapeuta, se a gente é professora, diretora, que área a gente trabalha, neste evento a Angélica vai passar o dia, 3 dias inteiros com a gente, falando, né, sobre autoconhecimento, sobre relações, sobre trabalho. Então, fica o convite para vocês. O valor promocional é até 31 de agosto, então estejam, né, preparadas conosco, vai ser muito bacana a oportunidade. Maestra, muitas gracias Gracias, por gracias. todo. Matias, obrigado. Você sempre traduzindo não só a mensagem, como a energia de todo mundo que você traduz. Obrigada. Obrigado. E nos ¿Quieres vemos, gente. decir finalmente, Lica, un mensaje final? Bueno, yo estoy muy feliz de regresar a Sao Paulo. Então, fico muito feliz de voltar a São Paulo. Muchas experiencias que he tenido durante estos últimos 5 años que han sido difíciles, con duelos, con separaciones, con muchas experiencias que si no fuera por ver Hellinger y por los Hellinger y por todo lo que aprendí, hubiera sido muy difícil para mí remontarlas.
para poder ter passado. Vale la pena esta filosofía, que vale la pena otra vez estar ahí. Posso dizer aos 72 anos que eu vivenciei nos últimos 5 anos, que foram difíceis, foram de também muito e de separações, que isso vale a pena, que vale a pena toda essa filosofia e vale a pena esse contato com ela. Y que voy a estar muy feliz de verlos en diciembre. E estarei muito feliz de todos vocês em dezembro. Gracias, Aline, gracias, Matías, y gracias a todas por unirse en el alma para poder conocernos más a nosotros. Obrigado por vocês estarem aqui se unindo a essa alma também, para nós nos conhecermos mais. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Depois eu deixo a gravação no grupo. Tchau, até.